Olá, olá, sócias! Como que você está? Olá, eu tô bem, Kelly. E você? Tô bem também, graças a Deus. Eu venho trazer aqui mais um tema da filosofia japonesa. Vamos viajar comigo novamente para o Japão, tentar entender um pouquinho a mentalidade e o conceito e tentar também aplicar no nosso dia a dia para ver se faz alguma diferença, né? Mas, com certeza. Não, a última aula, nossa, foi bem impactante porque eu vi você refletindo com seus botãozinhos assim, foi muito lindo. Sim, me pegou assim de jeito. E aí eu fiquei, né, fiquei refletindo sobre outras. Eu vou puxando, né, a memória das outras, né, aulas Aham. e vou aplicando no dia a dia. Isso que é o mais gostoso, né? A gente vai aplicando no dia a dia. Sim, então para você que está assistindo este vídeo e ficou curioso de saber o que que nós falamos, volte ali às aulas anteriores que você pode estar acessando e assistindo, tá bem? Hoje o tema é regras invisíveis. Regras invisíveis, a disciplina que não precisa ser escrita, que é Deigi, uma jornada pelo código invisível que sustenta a sociedade japonesa, sua empresa e o seu modo de vida. Aqui exploraremos o conceito do Deigi e a etiqueta que todos seguem sem precisar de manuais. Né? Postura e pontualidade. No Japão, o tempo é uma das manifestações mais poderosas. Teigi. Chegar na hora significa ser presente pelo menos 10 minutos antes. A pontualidade não é apenas conveniente, é uma demonstração visual de respeito ao tempo alheio. Da mesma forma, a postura física comunica volumes sobre seu comprometimento. Um corpo ereto, atento e presente transmite disciplina interior, foco e consideração. Sentar-se corretamente em uma reunião não é apenas uma questão de conforto, mas um reflexo direto do seu respeito pelos presentes. No Japão, seu corpo fala antes da sua voz. A disciplina começa com a coluna ereta. Realmente, eu vejo muito sentido em a disciplina começa com a coluna ereta, porque eu tinha muita dificuldade de manter a coluna ereta. Precisei, inclusive, trabalhar isso no yoga. E, Olha. e quando a gente fala de disciplina, a gente está falando de... É aquela... É o autocontrole. Olha eu, já trazendo o que a gente conversou. Perfeito. Porque senão a gente cai, né? Ah, E isso é engraçado. É uma das coisas, inclusive, que traz na filosofia do yoga, né? A maneira que você se comporta, né? Que o seu corpo, a sua postura fica, você não está só transferindo, você não está só transmitindo uma mensagem externa, você também está comunicando para você, né? Essa entrega, assim, esse relaxo. Então, quando exato. a gente E fica a gente vai ereto, a gente está. acabar, recebendo de volta aquilo que a gente dá. Então, se a gente meio que se comporta de uma maneira sem consideração, vamos dizer assim, sem um respeito, a gente também vai ser tratado dessa maneira, né? E Sim. lá no Japão, o Reiki, ele é muito assim, você ficar com as duas mãos aqui Uhum. na frente, assim, né? Bem na frente, assim, da. Ah, deixa levemente inclinado, assim, mas solto. E quando você vai cumprimentar alguém, cumprimenta assim, ó. Abaixa a cabeça, conta um, dois e levanta. 2 segundos. Aham, e levanta. E quando você está na frente de um sensei, de um mestre, você fica um pouquinho mais tempo para que ele levante antes de você. Que legal. Por isso que é 2 segundos. Às vezes o chefão vai olhar para você e falar, faz assim, ó. Mas você vai estar ali, ó. É uma forma de você se posicionar, que está ali.
disciplinado, disposto. Gesto de respeito é um cumprimento, né? É um cumprimento. Aqui a gente dá a mão, né? Lá não, lá é assim, esse aqui é o cumprimento. Uniformes e hierarquia. Uniformes como virtude. O uso de uniformes ou código de vestimenta rigorosos nas empresas japonesas vai além de simples padronização visual. Representa um compromisso coletivo com a identidade do grupo e elimina distrações relacionadas à individualidade excessiva. Esta uniformidade externa reflete expectativa de harmonia interna, todos unidos pelo mesmo propósito, sem destaque individual desnecessário. Então, nas grandes empresas, todo mundo usa o mesmo uniforme, inclusive os líderes, os chefes também. Que legal, que bom, né? Hierarquia clara. A estrutura hierárquica japonesa baseada no Senpai Kohai, veterano e novato, cria um sistema onde cada pessoa sabe exatamente seu papel. Decisões seguem um fluxo previsível. O respeito aos mais experientes é cultivado. Conflitos são minimizados pela clareza de posição. Então, lá tem assim essa ordem do Senpai e Kohai. Então, quando eu entro numa empresa, aí tem aquela pessoa que é diferente de Sensei, tá? Que veio antes. É que tá mais tempo lá no cargo e tem mais conhecimento, está lá na empresa há mais tempo, tipo, tempo mesmo de tempo, anos, enfim, meses, anos. Ele se torna teu senpai, que é o veterano. Então, tudo você vai respeitar o senpai, que é diferente daqui, né? Independente do ano que você se formou, se você se destacou expert, você fica como autoridade. Lá no Japão, não. É quem tem mais tempo de casa que é o veterano e o respeito deve a ele. Sabe aquela pessoa que limpa o banheiro no hospital 10 anos e depois entrou ali o enfermeiro, quem é senpai do ambiente? É a senhora que limpa o banheiro. Pessoa que cuida do banheiro. Aham. Em respeito a isso, então tenha consideração do bom dia, boa tarde, boa noite. Isso não tem manual, isso é cultural, é muito natural, que é feito lá, sabe, em todos os lugares. Mas quem não conhece acaba não entendendo Uhum, e pensa que está sofrendo um preconceito, mas não é, entende? Porque realmente não entende essa parte que existe, que não precisa de manual, né? sim. Impacto na disciplina coletiva. Eu falo muito sobre disciplina, né? Porque eu acho que é importante trazer que muitas pessoas falam para mim assim, Kelly, falando em Japão, eu lembro de disciplina. Então vamos falar sobre disciplina de várias formas, né? Importante mesmo. E refletir também, né? E levar essa jogada da disciplina na nossa vida de uma forma mais harmônica, né? Coletivo acima do individual, isso aí já foi falado na outra aula. E aqui eu ressalto, a sociedade japonesa, ela valoriza fundamentalmente o bem-estar do grupo sobre as necessidades individuais. Essa priorização coletiva cria um ambiente onde comportamentos disruptivos são naturalmente suprimidos pela pressão social positiva. Então, lá tudo depende do outro. Então, assim, você vai ter um intervalo, todo mundo vai fazer intervalo. Você vai comer, todo mundo vai comer. É tudo feito em conjunto. Harmonia, wa, como objetivo. O conceito de wa, harmonia, permeia todas as interações. O Reigi, que é o manual, né? Sem manual, o manual funciona
como guardião invisível desta harmonia, garantindo que as engrenagens sociais funcionem sem atrito desnecessário. Então, eu entro num ambiente, eu estou trabalhando igual a senhora que está há 10 anos, mas eu recebo o mesmo valor de salário que ela. Eu respeito ela. Independente se a minha velocidade é mais, eu respeito ela. Ela tem um cargo invisível, onde é intocável e é diferente de ser, como que fala, baba ovo, que fala aqui no Brasil, assim, que puxa saco. Sim. Mas aí é uma troca, na verdade, mútua de respeito. Ela já tem, né, a posição dela de respeito com quem vem depois. É intocável. Sim, Mas independente que existe a troca para todos, não é isso? sim, sim. E Hum. todos, você já reparou que todos viram sem pai um dia? Então, se for pensar assim, ó, eu tenho uma tenho que ter respeito. Mas daqui 3 meses eu sou sem pai daquela que entra. Uhum. Sim, Então, se for ver, vira um ciclo de respeito coletivo ali. Entende? isso é Então, não muito é assim, bom. todo mundo vamos respeitar aquela. Não, eu sou respeitada comparando com aqueles que vêm depois. Sim. E é bom que isso exista, né? Que isso seja praticado, Uhum. porque, do contrário, a gente vê que existe uma inversão de valores dentro desse contexto. Às vezes, a pessoa que é mais antiga, claro, dependendo, né, da pessoa, ela às vezes se sente no direito de, enfim, de não acolher quem é novo. Um exemplo, sabe? Ah, E então quem a é novo já tá palavra-chave, numa. sim. Oi? É como se fosse uma palavra mágica. Se você entra no ambiente e olha para uma pessoa falar, sem pai. Tipo, você já declarou ela um veterano, eu devo respeito a você. É uma palavra mágica, Belle. Lá abre portas, por quê? Sem pai vai ver, nossa, eu preciso cuidar dela. Por isso que eu já tive várias tiazinhas que cuidavam de mim que nem mãe. Uhum. Sabe? Vendo o meu esforço, ela olhava assim: olha, eu trouxe uma maçã pra você. Sabe aquela coisa Que genuína? amor, sim. Aham. Né? Mas primeiro eu demonstrei ali a minha postura e ética Uhum. nesse manual invisível. Espírito coletivo, o famoso lema, um por todos, todos por um. Encontra sua expressão mais autêntica na cultura japonesa, onde a identidade individual frequentemente se dissolve em prol da identidade organizacional. Todos olham na mesma direção e todos estão por todos. Sim. Eu acho isso muito bonito, viu? Ai, é. Eu vou no mar, tá? Tá no mar ainda? Eu tô exercitando, né? Porque eu tenho essa tendência a ficar falando aqui pra frente. Eu tô no mar. Não, mas eu gostaria muito de que você falasse a tua opinião, né, em relação a isso. Se é uma novidade você ouvir, ou se é algo que, nossa, então parece com aquilo que eu já ouvi, identifica com aquilo que eu já pratico. Eu acredito que é aquilo que eu tava dizendo. O que a gente tá vendo aqui tá se conectando muito com o que eu tenho dentro de mim, sabe? Sim. Vamos falar que conecta muito com os meus valores. Vamos falar dessa maneira. Uhum. Eu vejo sentido. Então, sabe, Familiar, né? Como você me sentiu, eu falei, nossa. familiar, Ah, isso. E eu vejo muito sentido que uma empresa, a cultura de uma empresa trabalhe justamente nessa missão de fazer com que as pessoas, primeiramente, tenham respeito entre elas, acolhimento e respeito, mas que elas trabalhem todas como um, sabe? Eu acredito muito nisso. É claro, uma vez que elas estejam alinhadas com aquilo que elas estão fazendo, que é um propósito em comum, né? Enfim,
É um. Tô tentando encontrar a palavra que eu tô pensando aqui. É como se fosse um. A gente trouxesse um valor imensurável no Uhum, objetivo maior da empresa, porque ela está trabalhando na raiz, ela está trabalhando na base. Eu sou defensora do capital humano de qualquer uhum. empresa. Então, quando a gente vê que essa cultura promove justamente esse um por todos e todos por Por um, um. fortalece, porque a pessoa não vai ter espaço assim para ser egoísta. Ela fala, eu não tô, se eu tô afetando o outro, eu tô afetando a mim. Exato. Mas não é todos que pensam assim, é onde acaba, né, gerando um conflito. Exatamente. Aí tem que resolver um problema. Aí a gente tem que criar, quer dizer, aprender a ter uma habilidade de, de resolver um problema que se tivesse, vamos dizer assim, em mais harmonia possível, não teria esse problema. É aquilo, né? Eu vi uma vez. O ser humano, ele inventa problema, né? Ah, aumenta também. Inventa e aumenta. É verdade. Isso É é um uma talento à verdade. parte, né? Daquela, não vou mentir, mas eu vou omitir. Nisso já aumentou É, já criou um outro, já fez um bololô outra ali, né? história. Aí Sim, depois você fala, mas eu quis dizer aquilo. É muito pois é. complexo, né? Sim. Por isso precisa ter tem que ter regra. O ser humano precisa ter regra mesmo, senão se bagunça. Vira Verdade, bagunça, né? velho. Aqui eu levando em paralelo com o meu método e gostaria que você fizesse analogia para o teu nicho, para o teu negócio, tá? Lá vou eu com essas dinâmicas. Paralelo com o Shiatsu e método MMA, a disciplina invisível do Reiki encontra paralelo profundos na prática do Shiatsu do método MMA. No corpo, assim como o corpo possui regras invisíveis que governam a tensão, fluxo energético e respiração, o terapeuta reconhece estes padrões sem precisar verbalizá-los. Então, assim, qual é o padrão que você vê, você, só que é invisível para as pessoas no seu negócio? Poxa, eu sou. É uma das coisas que eu tento comunicar sempre, que é primeiro é a escuta do próprio corpo. Ó, vamos dizer, ó, vamos abrir um parênteses aqui para você que está assistindo esse vídeo pela primeira vez, não acompanhou a gente. Eu tô falando aqui do meu trabalho, mas a Belle, ela tem um trabalho que super complementa com o meu, que é yoga, né, Belle? Que Sim. ela leva. Pode continuar, porque eu acabo me empolgando falando de você. Então, primeiro é a escuta do próprio corpo. Quando a gente tem contato com yoga, a gente exercita essa escuta. O que, Hum, o que é invisível e que a gente tem, que reverbera no corpo, né? Que vai para o corpo, para o comportamento, reverbera na saúde, é essa comunicação uhum, do nosso corpo com a nossa mente, com o nosso eu, com a nossa essência. Essa conexão, ela vai da sua saúde, né? Ela vai do seu corpo para a tua vida. É uma coisa que é validado, é constatado. Eu, inclusive, né, validei isso na minha própria vida, mas é constatado. E eu tento sempre comunicar além da técnica corporal, porque é o visível. E o que está aham, invisível é a resposta da prática, entende? O desafio, sim, sim. levar essa Aham. comunicação. Perfeito, perfeito. Bom, vamos lá, no método. A disciplina e o respeito ao processo terapêutico segue o mesmo princípio do Reiki, uma compreensão profunda que dispensa explicações constantes. Assim, no meu método, a pessoa vai sentindo conforme for aplicando a técnica e dispensa explicações, porque ela vai sentindo de fato, ela vai tendo experiência durante. Então, para você, você consegue contextualizar?
assim, o teu trabalho sendo compreendido por uma outra pessoa que está sendo aplicado isso sem explicar constantemente? Olha, eu sinto que sim, porque eu comunico através do meu trabalho, a primeira coisa que eu comunico é a importância do autoconhecimento. Sim. Então, é a primeira coisa. Então, independente do momento da pessoa, mas que ela esteja ali com aquele objetivo, que nem como eu, o meu público é de transição de carreira, né? Uhum. O passo um é você reconhecer que precisa se conhecer. E a partir dali, a gente trabalha os pontos essenciais do autoconhecimento para você seguir esse caminho de uma maneira evolutiva e se tornar imparável com. Aí, no caso, o yoga ele se torna uma ferramenta, porque Sim. eu me tornei imparável a partir da filosofia e prática do yoga. Então, eles se complementam. Está relacionado ao autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, mas a ferramenta que te torna contínuo. Ai, lembrei do Kaizen aqui. Perfeito. Ó, deu fazendo 1% as todos os conexões. dias. É, e que te torna. Exato. Aham. Você dar o seu melhor, o seu 1% a cada dia, mas trabalhar no seu processo pessoal, íntimo, Exato. para você Perfeito. evoluir. E um insight Consegui que veio aqui transmitir também. alguma coisa assim? Consegui? Sim, sim. E no teu método, né, Beli, eu creio que essa parte do Reiki, de você aplicar ali, né, algo invisível, é sobre isso, sabe? Tipo, quando você comunica com a pessoa já vai entender você. Não é exatamente isso que eu tô sentindo na transição de carreira, as dificuldades, os caos que você apresenta ali. É assim, é algo que você está falando e ela vai se identificar. Então, Uhum. não vai dispensar aquelas explicações constantes. Porque uma pessoa que não está passando essa dificuldade, você não concorda comigo que você tem que explicar as dificuldades que a pessoa em transição de carreira, né, passa, você tem que ficar ali constantemente. A insegurança, não sei o quê, não sei o quê. E a pessoa que nunca passou por isso vai olhar, mas e? Mas a pessoa que está realmente passando por isso vai se identificar e às vezes você não precisa nem explicar profundamente, né? Para Que ter ela já uma vai estar conexão. vivendo intensamente, né? Sim. No atendimento, a preparação do ambiente, pontualidade, postura atenta do terapeuta comunicam profissionalismo e respeito muito antes do início do tratamento. Então, eu vejo que esses três é o principal e não menos do que o outro, né? Então, essa pontualidade e ambiente, nossa, é uma coisa assim que eu prezo bastante. Sim, também. Bom, se o corpo fala, a postura é o idioma da disciplina. O Reiki é a disciplina silenciosa, todos sentem, mesmo sem ser falada. Aqui está o desafio para você que está assistindo a gente, né? É, você que tem um negócio no teu nicho, lá vou eu, fazer um desafio. O que, o que que você pode ali pensar, né? Você pensa no seu trabalho e fala, qual é o Reiki? Qual é a disciplina silenciosa que você vai aplicar? Todos sentem, mas sem ser falada. Qual é o ponto que todos sentem e não fala? É profundo isso, né? Uhum. Eu tinha Pro- notado isso, inclusive, na nossa, nosso último encontro, eu tinha notado isso, que eu fiquei pensando. Mas eu Um acabei. ponto de interrogação para refletir, assim. É, E mesmo sem falar nada, porque às vezes a pessoa não está no momento dela, às vezes tem vergonha, às vezes tem um ego que não trabalhou. E aí fica difícil você uhum. conectar se você não sabe. É um silêncio.
sim. Isso, ironicamente, tem uma imagem ali, né, de uma moça em postura de meditação. E é uma coisa que chama muita atenção, assim, em relação à importância de nos preocuparmos com a nossa postura. Inclusive, vou fazer um parênteses aqui, tá? Quando a gente se preocupa com a nossa postura, olhando para o nosso corpo, porque o nosso corpo, uma vez que a gente não presta atenção na nossa postura, quer dizer, a gente também não está prestando atenção em como nós estamos por dentro. E o corpo fala, a postura vai comunicar. E a questão do disciplina, a disciplina tá ali, Tá né? junto, exato. É a questão do autocontrole, da autopercepção também. E, e a maneira que você trabalha a sua postura com o teu corpo, você também está comunicando a sua postura na vida. Perfeito, você chegou onde eu queria chegar. E lá, Beli, essa postura, independente se você não entende, a outra pessoa que está no outro lado da telinha, a sua postura deve ser mantida, né? Às vezes eu sei que às vezes a gente fica triste por falta de reconhecimento, por falta de um feedback. Às vezes a gente lança aí, vamos, quem quer, né? Vamos comigo, não tem ninguém, duas, três pessoas respondendo ali. Mas a nossa postura deve ser mantida, a nossa é, disciplina. pode falar. Terminei de falar. Eu tô muito zen agora. Eu terminei. E na verdade eu estava complementando só. Na hora que você falou, já me veio uma continuação da tua frase, que é a questão de você, independente da reação externa, independente do estímulo externo ou não, enfim, a gente precisa estar no nosso eixo. Exato. Era isso que eu ia falar. Firmes em Perfeito. nós. Estamos, temos que estar no mar, né? Que é uma ausência, mas ausência presente, né? Também. Comunicação não verbal. O poder do não dito. Na cultura japonesa, grande parte da comunicação ocorre no silêncio. O haragei. Haragei. Parece um não sei o que gay, né? Ou comunicação da barriga. Refere-se à capacidade de entender o outro sem palavras explícitas. No Ocidente, falamos para resolver. No Japão, silenciamos para compreender. Importante. É, na parte ainda mais de empresas, né? Imagina. Quero resolver tudo. Mas também, essa compreensão, eu acho que existe, Belle, porque tem também esse manual invisível, sabe? Porque se não tiver, a gente também não consegue compreender. Precisamos comunicar para saber qual é a intenção do outro. Eu penso nisso também. Nem sempre o silêncio é importante, tem que falar. Mas quando tem um manual, tem uma regra na empresa, né? Opa, tá na, tem isso na regra, mas saiu fora da regra, ué, o que que aconteceu? Assim, aqui eu não estou pegando por esse ângulo de que chegar ao ponto de ter, por exemplo, uma regra violada e você se calar. Não. Sim. Eu estou interpretando que faz parte da arte de se comunicar e de se permitir compreender o que foi comunicado também, e não de passividade, de Sim. conformismo, entende? Eu não estava interpretando dessa forma, mas de repente quem está nos assistindo Uhum. pode estar interpretando de uma maneira mais radical. Sim, e eu quero saber. Ah, comente Comente aqui aqui pra pra gente saber. gente. É. Microexpressões do Reiki.
A profundidade da reverência indica o nível de respeito, como eu dei aquele exemplo, né? De abaixar a cabeça e tudo mais. A posição das mãos ao sentar demonstra atenção, o tom de voz, o ritmo da fala revelam a hierarquia. A entrega de documentos com duas mãos sinaliza consideração. O espaço pessoal mantido reflete consciência social. Então, até a entrega de um documento, não é assim que você entrega. Ui, meu mouse caiu. É assim. É assim. E quando você vai entregar para um chefe, é assim. Abaixa a cabeça. Para quem já viu assim Nossa, algum filme de samurai, sei lá, um filme assim, sabe, mais, né, das antigas, vai já vir, vai observei. vai ter umas cenas assim. É bem familiar. Tanto é que agora tudo está sendo esclarecido. Ótimo. Muito bom. Aplicações práticas do Reiki. Troca de cartões. Aí você fala, nossa, eu não acredito que tem, ai, etiqueta para tudo, né? O Mexicocan, mexe é cartão, cocan é troca. Segue um ritual precioso que demonstra respeito mútuo e atenção aos detalhes. Você acredita que você pega o cartão, olhar assim, virado para você. Aí o que que você faz? Você depois vira para a pessoa do jeito que ela possa ler e depois você troca no mesmo momento. Uau, hein? É uma regra das grandes empresas japonesas. Nossa, gente. E por aí já vê que você é no nível, o nível empreendedor master. Etiqueta à mesa. Desde a posição dos hashis, que são aqueles palitinhos, né, até a ordem de servir. Cada detalhe reflete consciência do bem-estar coletivo. Tem tudo assim, legumes, sopa, proteína. Tem um jeito certo de comer. Bem, Não, tô pensando aqui, gente, a gente vive uma bagunça assim, né? Porque, tem a sopa para poder nutrir primeiro para nossa. limpar o intestino, aí depois tem o arroz junto com uma proteína, tem tudo assim, sabe? Uma regrinha. Mas isso também é muito invisível, porque se você mora ali, você vai meio que. Você tem esse dom de adaptação. De que forma você adapta? Olhando o outro fazer, que nem criança. A criança, assim, eu Uhum. tenho uma sobrinha de 1 ano e meio, ela vê o que a gente faz e faz igualzinho. Então, quando você tá ali naquele ambiente, você é meio que natural, você faz isso, entende? Mas tudo É, isso, adaptabilidade, sim. isso é uma etiqueta à mesa. Espaço de trabalho, mesa organizada, espaços limpos, são extensões físicas do ureigi interior. Ordem externa reflete disciplina interna. Isso Ai, nós gostamos, né? tudo. Isso faz muita diferença, gente. Muita. Sim, incorporar esses princípios no cotidiano profissional pode transformar completamente a cultura organizacional. Então, você vai nos escritórios, não é aquela coisa cheia de coisa assim, sabe? Tipo, aquela bagunça. Não, é tudo limpo. Aí eu que tenho essas meninas do céu, tô ouvindo isso e eu já começo a ficar inquieta. Eu tenho essa coisa de, sabe o quê? Apesar do ambiente estar sempre com o necessário, eu sempre tenho a sensação de que dá para diminuir mais coisa no visual. Eu falo que eu tenho estilo clean, né? De decoração, é só o que O realmente é necessário. necessário. É, Às vezes mas você não aí encontra, né, o necessário no meio de muitas coisas. não, eu digo assim, é que às vezes eu olho e penso, eu já cheguei a um ponto de questionar a necessidade das minhas canetas na minha escrivaninha. Para que tantas? Se uma falhar, eu tenho a outra. Sabe? É, e eu tenho coisas com papelaria, né? Eu uso, Aham. né? Post-it, marca-texto, adoro essas, eu uso. E aí, às vezes, eu fico pensando, mas será que
Eu vou precisar agora. Se eu colocar tudo dentro da gaveta, aí eu tenho que mexer na gaveta, entende? Se eu olho muito, eu fico inquieta, porque eu gosto da ideia de ter só o essencial mesmo, assim, que no caso é um Aham. computador, o mousepad, a lumina. Igual tá na imagem. Eu Sim, acho maravilhoso isso, gente. Eu olho essa imagem, eu falo, ai, dá até vontade de trabalhar mais, vontade de sabe? produzir, né? Produzir um monte. Perfeito. E no Japão tem bastante gavetinhas que você compra, assim, sabe aquelas lojas de R$ 1,99, assim, aquelas gavetinhas de plástico que você separa tudo, post-it, clips, sabe assim? Tipo, é tudo Então, penso em separadinho, fazer assim. isso. Eu Uhum. penso em fazer isso às vezes, sabia? Estou sempre inquieta com o que eu posso facilitar. Porque assim, eu tem dias que eu já fico me sentindo uau, né? Quando eu tô super produzida, produtiva. Mas com uma escrivaninha assim, como no Oh, exemplo, né? Eu uhum. fico, gente, chega a ser um perigo, né? A Sim. gente trabalhar para sempre. Não vou querer nem dormir, porque Ai, trabalhando gosto tanto da demais. quer ficar aqui. É. Perfeito. Reflexão final, cultivando o Reiki pessoal. O verdadeiro poder do Reiki está na sua natureza interiorizada. Não é algo que se pratica apenas quando observado, mas um princípio que orienta todas as ações, mesmo quando ninguém está olhando. Para cultivar esse senso interno de disciplina e harmonia, podemos praticar a pontualidade como forma de respeito ativo para nossos objetivos mesmo, né, Belle? Nossos cronogramas, enfim. Sim. Desenvolver consciência corporal e postura com reflexo do estado interno, né? Você faz muito isso com as suas práticas, eu também, quando eu vou fazer meu treino. Observar antes de falar, priorizando a harmonia coletiva, analisar, né, tudo, né, o que que está acontecendo para depois você dar a sua opinião. Valorizar pequenos detalhes que demonstram consideração. Esses pequenos detalhes é no senpai, seito, que é tipo veterano e novato, que é o sensei, aquele que veio antes, né? Incorporar organização e limpeza com extensões de disciplina interior. A jornada do Reiki começa com pequenas ações cotidianas, culmina em uma presença que naturalmente inspira respeito e confiança. A verdadeira disciplina é aquela que se torna tão natural quanto respirar. E eu creio assim, sabe, Belle, porque quando a gente cultua isso, respeito e confiança, estamos falando, né? Que a disciplina cultua respeito e confiança para o nosso estado interno e o que que a gente faz pra gente, que a gente recebe do de fora, né? Então, assim, eu creio que falta isso na gente, sabe? Às vezes a gente tá na correria e tudo, as coisas não vão saindo do jeito que a gente quer, Ah, não. às vezes. Muita coisa saindo, sim. É, e E quanto lidar com mais isso, né? você, não é? Quanto mais você tá atropelada nas coisas, parece que vem coisas para impedir você de chegar até lá, não é assim? Nossa, meu Deus, ai, torci o pé, nossa, cheguei lá, nossa, esqueci, não sei o quê, sabe assim? Parece que quando começa uma bagunça, vai meio que aumentando, né? Sim. Eu, inclusive, tenho uma percepção disso, assim, com base na minha própria, né, no que eu vivo no dia a dia. Eu peguei para mim essa observação e levo adiante, que é a gente planeja de um jeito, mas é aquilo que a gente até conversou, né, no último encontro. Mesmo que a gente planeje, a vida vai trazer X situações aleatórias no dia a dia para a gente lidar com aquilo. E é aquilo mesmo, a gente tem que lidar, não tem o que fazer. Sim. E aí, e como eu aprendo a lidar, o que a gente chama de caos, né? Como aprender a lidar com o caos? Aceitando. Então, entendendo que a vida é como, eu gosto de fazer analogia com batimento cardíaco, que tem Uhum. que ter essa oscilação, porque ela demonstra a fluidez mesmo. E aí a gente aprende com essas coisas aleatórias que acontecem, porque se você parar para pensar, quando acontece alguma coisa que está fora da nossa curva de previsibilidade, a gente tende
a ter algum tipo de emoção em relação àquilo, porque não era Exato. esperado, né? Se a gente tem um perfil mais controlador, aquilo tende a dar uma irritada, né? Uma incomodada, a gente fica Aham. ansiosa. Então, eu acredito assim que nada que chega pra gente vem assim só por, ai, veio. Não, eu acho que a gente tem que abraçar a causa no sentido de, tá bom, eu não queria esse problema, mas ele tá aqui, vou ter que resolver. Então, qual que é a minha dificuldade em resolver esse problema hoje? O que está me incomodando é onde eu tenho que trabalhar, sabe? Uhum. Entendeu mais ou menos onde eu quero chegar? E uma coisa para complementar o que você falou, e o que se torna problema para você? É, às vezes, no meio do caos, como você falou, eu estou imaginando um caos. E a nossa consciência trabalha de uma maneira meio que às vezes a gente não consegue controlar. Então vamos imaginar que a gente, no meio desse caos, imagina uma coisa pior. Então a gente já meio que pensa num, vou resolver aquele problema porque pode piorar. Um Sim, exemplo, né? E acaba atraindo isso. De tanto que a gente isso mesmo. pensa, já ouviu dizer assim, que a gente fala não, Uhum. não, não e atrai o não? É que o universo não entende o não, né? Não entende o São não, as ondas sabe? magnéticas. Isso, e a nossa mente também não entende a diferença, né? Então, eu começo a refletir muito também o que eu quero receber. Às vezes eu tô no meio do caos, eu falei, mas o problema é meu? Não, Hum, não é meu. Como que começou isso? Chegou até mim, mas é para mim resolver? Não, não é. Eu vou muito bom. liberar isso, vou liberar. E da mesma forma, é um assunto que a gente estava falando outro dia sobre quando eu falava, nossa, eu tô na correria, não vou ter tempo. Parecia que eu atraía muita gente que falava que não tinha tempo, sabe? Eu falei, Sim. caraca, eu tô falando. Você vai falar, ai, não sei se vai dar tempo, não dá tempo. Aí você também fica, não tenho também. Só que aí eu peguei e pensei, o interno, como está meu interno? Realmente o tempo está escasso para mim. O tempo está voando. Mas se eu ficar vibrando nessa energia, vai vir o quê de fora? É que tem pessoa, a maioria, né? Ela vibra essa energia da escassez. Já percebeu, né? Exato. E aí elas são rodeadas por pessoas que vibram na mesma energia da escassez. O que eu tenho observado no meu caso é muito de ambiência isso. A gente aprende a criar o tempo, a fazer acontecer. E aí Uhum. a gente não está mais pensando na questão do não tenho tempo. Sim, a gente tem uma agenda desafiadora, realmente. Mas a gente faz acontecer a partir daí. Ponto. Né? Então a gente não fica mentalizando sempre essa coisa da escassez do tempo. A gente cria um jeito de fazer acontecer. Perfeito. E eu tenho uma ferramenta, eu tenho uma filosofia maravilhosa que eu vou trazer na próxima aula aqui, Sei lá. para complementar essa daqui que, como assim, Kelly? Ah, olha, assista essa e a próxima junto, que você vai ter vários insights Netflix. que eu vou trazer aqui uma coisa que vai deixar a tua cabeça bem doida. Passa, vamos maratonar a Kelly Flix, gente. Porque tá, Mas antes disso, tem que tá tudo maratonar. casando perfeitamente. Oi? Mas antes disso tem que maratonar a Bellyflix. Porque Eu não tinha pensado nessa parte. tem que maratonar a Bellyflix, porque ela fala ali do início da sua inclinação, gente. A sua inclinação, eu tô falando de você com o seu negócio na sua empresa. Então, ali a inclinação, ali os seus talentos, tem que maratonar a Bellyflix para você conseguir acompanhar a Kellyflix aqui de uma maneira Sim, mais presente, é que não é, tá, Belly? tá tudo interligado. É isso mesmo, tá tudo se conectando. Tô curiosa. Ah, então tá bom, gente. Até semana que vem. Aguardo vocês aqui. Comente, deixa aqui os seus comentários, o comentário de vocês que a gente sempre responde, né, Belly? Sim, e não se esquece de se inscrever, hein? Chegou aqui de paraquedas, gostou, já clica para se inscrever, ativa o sininho para ficar em dia com os conteúdos, porque toda semana tem vídeo no canal, toda quinta, às 10 horas, a gente solta aqui um conteúdo novo. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo, então. Beijo, tchau, tchau.